Aleluia. Para subir até a igreja, a paz do Senhor. Aleluia. Subir abençoada, né, irmãos? Graças a Deus. Deus tem abençoado nós penas, né? Chove, chove sempre. Uma chuvinha mansa. Glória do nosso Senhor Jesus. Nós vamos abrir a Bíblia em Marcos, capítulo 10, versículo 46. Marcos, capítulo 10, versículo 46. Ao cego de Jericó. Aleluia. Glórias a Jesus. A palavra do Senhor fala assim. Marcos capítulo 10, versículo 46. Depois foram para Jericó, saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão. Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com ele, com Jesus. E Jesus, falando, disse: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha visto. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Glória a Deus. Aqui fala, né, do cego que estava na beira do caminho sentado. E quando ele ouviu falar de Jesus, começou a gritar: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ontem, né, à noite, Deus falou sobre oportunidade comigo, né? Oportunidade. Esse cego, quando ouviu falar de Jesus, ele teve uma oportunidade. E ele não perdeu. Quando Jesus passava, ele clamou, ele gritou. E ali a multidão repreendia, muitas vezes: quieto, cala a boca aí, que ele gritava mais. Ele não queria perder aquela oportunidade que Jesus estava dando para ele. Aleluia. A oportunidade, querido, que Jesus nos dá é todo dia. E ele não escutou aquilo que as pessoas falavam, né? Eu sempre falo que o parteiro deu o convite. O parteiro é aquele que dá a palavra de vitória, te funciona para frente, te dá a palavra para você caminhar, para você prosseguir. Esse é o parteiro. Agora o coveiro é aquele que fala: fica quieto, não vai dar certo. Esse é o coveiro, querido. E esse cego, ele não escutou, ele perseverou, ele insistiu. 48 fala: e muitos o repreendiam para se calasse, mas ele cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quanto mais a multidão repreendia, falava: fica quieto, incomoda o mestre, é Jesus. Jesus está passando, fica gritando. Aí que ele gritava mais, querido, ele teve uma oportunidade. Uma oportunidade, né? Sair da beira do caminho. Uma oportunidade de Jesus mudar a vida dele. E ele insistiu. Ele não escutou o que as pessoas falam. Porque a sociedade, irmão, joga fora. A sociedade aponta o dedo. A sociedade exclui. Mas Jesus não exclui ninguém. Jesus não faz diferença de ninguém. Jesus ama todos igualmente. Porque Jesus, querido, ele não olha a aparência, ele olha o coração. É o coração que Jesus olha. Às vezes o ser humano, né, nós olhamos assim, a aparência da pessoa, mas Jesus não vai olhar. Ele vai olhar lá dentro, está dentro do coração. Porque Jesus, ele é puro. Jesus, ele é amor. 49. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamando o cego, disse: tem bom ânimo, levanta que ele te chama. Às vezes ele estava caído, desanimado, entristecido. Muitas vezes achava que não tinha mais jeito para o problema dele, né?
A Bíblia não fala quantos anos ele estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. E ali, querido, Jesus chamou ele, os 50, e ele, lançando esse arcado, levantou e foi ter com Jesus. Ir ter com Jesus. Gente, precisa ter uma atitude de ter com Jesus. Porque, querido, é só Jesus que pode nos ajudar. Só Jesus que pode nos levantar. Quando muitas vezes o homem aponta o dedo para te derrubar, Jesus pega pela mão e levanta. Jesus te segura. Jesus te dá ânimo, te dá força, te dá fé. Porque das nossas forças mesmo, porque a gente não consegue caminhar nessa terra. Das nossas forças, nós não conseguimos passar o dia trabalhando, lutando, correndo para cá. Se nós deitamos e dormimos, porque o Senhor sustenta. E se nós trabalhamos o dia todo, correndo para lá e para cá, é porque Jesus nos saúde. Jesus nos fortalece. Aleluia. Jesus, querido, é maravilhoso. Os 51. Jesus falando disse: o que queres que eu te faça? O cego disse: mestre, eu tenho a visão. Porque muitas vezes, pela situação, a pessoa perde a visão. Muitas vezes, pelas lutas, as pessoas perdem a esperança, não conseguem enxergar mais. O pai daquele menininho, o Benício, é meu sobrinho. Né? Eu falo assim, que ele veio aqui na terra para nos ensinar. O Benício. O Benício, ele é autista, ele tem 9 anos. E cada dia ele nos ensina coisas novas. Uma criança, cada dia ele tem algo novo para nos ensinar, porque o coração dele é puro. Ele não guarda maldade. Muitas vezes, assim, ele brincando no meio das crianças, as crianças tiram ele, né? Porque muitas vezes ele não sabe brincar direito. Muitas vezes ele sai ali no meio brincando, no meio do povo. Eu fico olhando e falo: meu Deus, se fosse a gente, eu saia magoado, né? Ó, tirou. Quer que eu fico no meio? E ele não, muitas vezes ele está ali, ele sai brincando devagarzinho, cantando, alegre e contente. Nós, queridos, conviver nessa terra, não podemos perder a visão de Cristo. Que Cristo tem para nós, para mim e para você. Porque se muitas vezes a gente for escutar o que a multidão fala, as pessoas falam, ninguém fica de pé. Nossos olhos, nossos ouvidos têm que estar atentos à palavra do Senhor, que vai nos sustentar nessa terra. O meu irmão, né, eu agradeço a Deus todos os dias que Deus fez ali para o meu irmão. Porque ele chegou um tempo que a sociedade excluiu ele. Excluiu. E chegou um tempo que ele tinha desistido de tudo. De tudo dessa terra. E Jesus, quando ele abriu o coração, Jesus veio e transformou a vida dele. Aleluia. Restituiu tudo na vida dele que ele tinha perdido. Quem viu o meu irmão uns anos atrás, e dava 50 centavos por ele, né? Que é o pai do Benício. Barba está ali, Barba morou no Castelo Branco, Barba conheceu muito a vida do meu irmão. Ninguém dava nada por ele, ninguém dava 50 centavos por ele. E hoje, quando ele chega naquele Castelo Branco, todo mundo vê a mudança na vida dele. E quem fez a mudança, quem fez o milagre foi Jesus. Às vezes você olha, eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe. Às vezes a gente chega no culto, né? Só Deus sabe o que tem no nosso coração. Só Deus sabe o dia que a gente enfrenta. Só Deus sabe a semana que cada um enfrenta. Mas Deus sabe. Deus sabe que cada um enfrenta, que cada um precisa e o que cada um necessita. Então, se Jesus falasse nessa noite para você: o que queres que eu te faça? Quando Jesus perguntou para aquele cego: o que queres que eu te faça? Ele estava perguntando para o cego: você quer a mudança na sua vida? Você quer me seguir? Você quer me obedecer? Você quer caminhar comigo? E os 52 falam assim: Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Seguir a Jesus, querido, pelo caminho. E a palavra do Senhor fala que Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Qual o caminho? A você, Jesus. Meu irmão foi mais ou menos 6 anos lutando com ele, para tirar ele de onde ele estava.
6 anos lutando, e falava assim, o pastor era fanático, a gente era fanático, e orando, sempre orando, nunca desanimei. E um dia, uma pessoa foi lá em casa, meu primo, mal, já faleceu, falou assim, ó, Marco, tá assim, tá acontecendo isso. Eu falei, meu Deus, só o Senhor agora. Naquele dia, querida, eu fiz um propósito com o Senhor. No domingo à tarde, meu primo foi embora e eu vi a situação do meu irmão. E eu já tinha falado para ele que meu irmão tinha o que tinha acontecido na vida dele. E aquele dia eu fiz um propósito com o Senhor. E foram mais ou menos de 13 a 15 anos propósito. Eu nunca quebrei o propósito que eu fiz com ele. Ele saiu daquela vida, veio morar para cá em Nossa Esperança. Deus, com 2 anos, Deus instituiu na vida dele. A gente foi buscar a mudança dele, eu falo para ele, só tinha 3 anos de tudo. Casa de tudo bom atrás, o pessoal vai podia jogar tudo fora. Com 2 anos, Deus tinha instituído, ele comprou uma motinha, tirou a carteira dele, né, e para a glória de Jesus, né, conheceu o Edilane, com uma bênção na vida dele. Casou, teu bem, que é uma bênção. Com a glória de Deus, em 2023, eu batizou ele, a minha cunhada, meu sobrinho, tudo está fez, né? Porque quando Deus tem um plano, querido, na sua vida, você espera que vai acontecer. Não desanima, no estudo, o escoveiro fala. E quanto mais você anda, mais pessoas te puxam. Quanto mais você caminha, mais você percebe ela, mais o inimigo das nossas almas se levanta para tirar, queridos. Mas persevera, querido. Que com Jesus se tenha de bom. E Jesus é o alvo para mim e para você. Esse cego, quando ele teve a oportunidade, quando ele escutou que Jesus ia passando ali, ele não escutou o que a multidão falava. A multidão repreendia. E ele teve a oportunidade. E ele não deixou a oportunidade escapar. Foi Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Em Hebreus fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Jesus cura, salva e liberta. Ontem, hoje e amanhã. Jesus é o mesmo, querido. Jesus ele é simples e Jesus ele é humilde. Às vezes a gente acha que Jesus vem na terra bem assim, né? Naquela carruagem bonita. Não, Jesus quando ele veio humilde. A Bíblia fala que ele não tinha aparência, que ele não era bonito. Mas ele era humilde, era uma pessoa como eu e você. Aleluia. Eu deixo essa palavra para mim e para você. Oportunidade. Deus, o céu, ele não desperdiçou a oportunidade que Jesus deu para ele. E ele insistiu, perseverou. Ele ficou ali clamando, Jesus tem filho de Davi. Até Jesus se inclinar e escutar o que ele fala. Amém? Amém. Então, orando para iniciar nosso culto. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. A tua palavra por si só, Pai, ela já fala os nossos corações. O cego, Deus, ali na beira do caminho. Às vezes as pessoas não davam nada, a sociedade tinha rejeitado, Pai. Mas ele estava ali, Deus, muitas vezes, com o coração triste, desanimado, decepcionado. Mas quando ele ouviu que Jesus ia passando, ele não perdeu a oportunidade de clamar, de chamar, até chamar a atenção de Jesus. Porque Jesus não olha a aparência, Jesus olha o coração. Jesus olha o nosso coração. Porque Deus sabe que cada coração necessita e precisa. E a tua palavra fala que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e amanhã. O Senhor não mudou. É em ti que nós estamos firmados e confiando. Nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, eu lhe peço a ti, nome que tem poder, nome que quebra todo julgo, nome que leva a luta, restauração, transformação. Vem de encontro aos nossos corações, Pai. Tu sabe que cada coração tem e necessita, Senhor Deus. Nessa noite, Senhor, o Senhor tira toda tristeza, toda machucadura, toda decepção, Pai, em nome de Jesus Cristo.
Faça o teu óleo, o teu bálsamo, Senhor Jesus. Restitui, Deus, tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que foi quebrado. Restitui, Senhor, em nome de Jesus. Na nossa vida e na vida da nossa família, Pai. Pai, nessa noite, fala aos nossos corações, nossos ouvidos, nossos olhos, esteja atento ao Senhor. Aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Porque Deus, para onde nós iremos, Senhor, nessa terra, se não for na sombra do Onipotente, Senhor, se não for o Senhor na nossa vida, Pai, e nós somos gratos, Senhor, porque até que o Senhor tem sustentado as nossas vidas, o Senhor tem pegado nós pela mão e ajudado nós nessa terra, a caminhar nessa terra, Senhor Jesus. Obrigado. A palavra sempre é gratidão ao Senhor. Vem acrescentar na nossa vida aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, quando o Senhor tirou o povo do deserto, todo dia o Senhor derramava um maná novo, um alimento novo. Assim seja com as nossas vidas. Venha derramar um alimento novo, uma porção todos os dias na nossa vida, Pai. Nós possamos, Senhor, entender o propósito que o Senhor tem nas nossas vidas, Deus. Que o propósito do Senhor venha se cumprir em cada vida, Pai, em nome de Jesus Cristo. Derrama amor no nosso coração. Amor e temor por Ti, Jesus. Somente pelo Senhor, ó Pai. Deus, o Senhor não rejeita ninguém. O Senhor é um Deus de amor. O Senhor é um Deus que ampara. O Senhor é um Deus que estende a mão. A mão do Senhor não está encolhida para abençoar. O Senhor tem prazer de abençoar os teus filhos, Pai. Então, nessa noite, Senhor, abençoa os teus filhos na área de cada um necessita e precisa, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Derrama, Senhor, nessa noite a tua porção na vida de cada um. Dá-lhes entendimento, sabedoria da tua palavra, Pai. Nossos ouvidos, Pai, estejam sensíveis ao doce voz do Espírito Santo. Nós venhamos escutar quando o Senhor fala conosco. E nós venhamos ver como o Senhor mostra para nós, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Que o nosso alvo é o céu, a cidade santa, a nova Jerusalém. Obrigado, Deus. Usa o louvor como o Senhor sempre tem usado, como canal de bênção, como instrumento, Pai, para ministrar nas nossas vidas. Usa o pregador dessa noite. Que o Espírito Santo venha da revelação da tua palavra. Que seja o teu Espírito Santo falando, Pai. Doce voz do Espírito Santo. Venha falar aos nossos corações esta noite. Espírito Santo de Deus, tem livre-arbítrio para operar no nosso meio. Que seja feita a tua vontade, o teu querer, Pai. A obra do Senhor. Nós estamos aqui para te adorar, engrandecer somente o Senhor, Pai. Muito obrigado, Jesus, porque até que o Senhor tem sustentado. Obrigado pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, Senhor Jesus. Porque muitas vezes, Pai, nós trabalhamos correndo tanto o dia inteiro, e o Senhor tem dado tanto livramento para nossas vidas. Muito obrigado, Jesus. Em nome de Jesus.